prefeituras que investem na preservação ambiental têm uma fatia maior do Imposto de Circulação de Mercadorias. Elas podem receber o ICMS verde. A legislação que cria o Marco Regulatório Nacional e estabelece padrões para o pagamento por serviços ambientais tramita na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados desde 2007, mesmo ano em que foi sancionada a Lei do ICMS verde no Rio de Janeiro. O Rio em Foco está no ar. A Lei do ICMS Verde foi aprovada pela LERJ e sancionada pelo governo do estado em outubro de 2007. Mas é preciso que os municípios façam as próprias leis para que os proprietários de terra recebam a fatia do bolo a que têm direito. Para conversar sobre o pagamento por serviços ambientais, estão aqui Rodolfo Tavares, presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Rio de Janeiro, a FAERJ, e Deise Moreira Paulo, presidente da Associação Patrimônio Natural. O engenheiro florestal Beto Mesquita conversou com a nossa reportagem. Um dos capítulos da tese de doutorado dele é sobre a expectativa dos proprietários de reservas naturais serem compensados pelos serviços ambientais. Com a expectativa da implementação da nova lei florestal, que se convencionou chamar de novo Código Florestal, um conjunto de proprietários privados, produtores rurais, eles têm uma expectativa de que as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, as margens de rios, as áreas que são importantes para oferecer o que a gente chama de serviços ambientais para a sociedade, água, proteção do solo, proteção contra erosão, contra enchentes, esses proprietários, ainda que seja uma questão legal, existe uma expectativa de que eles possam receber incentivos, como, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais para apoiar a proteção e a recuperação dessas áreas. A gente tem uma política, um projeto de lei que estabelece uma política nacional de pagamento por serviços ambientais em tramitação na Câmara dos Deputados já há alguns anos, e é importante que esse projeto avance para que a gente possa ter um marco legal na escala nacional mais robusto, mas enquanto isso não acontece, alguns estados têm implementado políticas estaduais de pagamento de serviços ambientais, como aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa política, a bacia do Guandu, que abastece a cidade, a região metropolitana do Rio de Janeiro, com uma parte das suas águas diretas e outra parte que vem da transposição do Paraíba do Sul, já tem um programa de pagamento de serviços ambientais há cerca de 4 anos e já tem alguns proprietários sendo beneficiados com isso. Se a gente pensar no mundo, que outros exemplos a gente tem no mundo que relaciona produtores rurais, que além de produzir alimentos, produzir fibras, também são produtores de serviços ambientais e têm sido beneficiados por isso, pelo conjunto da sociedade, a gente tem talvez 2 grandes exemplos que eu gostaria de destacar. O primeiro, da Costa Rica, que é um país que, apesar de bastante pequeno em termos geográficos, em termos de tamanho, ele é um país que tem trazido bastante inovação em termos dessa relação de, por exemplo, abastecimento de água para usinas hidrelétricas, para geração de energia, ou para abastecimento de cidades, ou para irrigação na agricultura, ou para uso industrial. Esta relação desse tipo de consumidor com os proprietários que protegem as bacias hidrográficas, que reflorestam, que estão protegendo reservas nas áreas de onde vem essa água. E um outro exemplo que ficou bastante conhecido era a cidade de Nova York. No caso da cidade de Nova York, não foi nem um caso de pensar em como aumentar o volume de água, mas em como reduzir a poluição que estava começando a chegar na água a partir de uma relação direta entre a empresa responsável pela captação de água e captação e distribuição de água em Nova York e os produtores rurais das montanhas de Catskill, que têm trabalhado, eles estão recebendo recursos. Ao invés da empresa investir numa usina de tratamento de água para poder melhorar a qualidade da água, ela está investindo lá em cima da bacia hidrográfica, nas montanhas de onde essa água vem, para garantir que essa água chegue no ponto de captação já muito mais limpa e por conta disso seja muito mais barato você fazer o tratamento da distribuição dessa água. Ou seja, é uma maneira eficiente, um jogo de ganha-ganha. Ganha os moradores de Nova York com água limpa, ganha o sistema de abastecimento que vai gastar menos com esse tratamento e ganha o conjunto da bacia hidrográfica dos produtores rurais, que tem uma oportunidade de fazer essa troca de apoio por melhores práticas favoráveis ao meio ambiente. E com isso, ganha o planeta como um todo. O pagamento por serviços ambientais, ele muda um pouco a perspectiva sobre o produtor rural. Ele
passa a ser um agente do meio ambiente, um protetor desse meio ambiente. Por que é tão difícil a gente implementar isso na prática no Brasil e nos estados? Os fenômenos mais recentes que vêm confirmar o desequilíbrio que a natureza vem sofrendo no mundo inteiro vão começar a acelerar a compreensão e a cultura tanto da população urbana quanto da população rural. O fato é que o produtor rural depende 100% da água. Diretamente. Diretamente. Nós não fazemos nada numa propriedade rural que não envolva consumo de água, manipulação de mananciais. E é fundamental que toda a sociedade pense nisso, porque nós, produtores, ficamos olhando de uma maneira meio desconfiada que a gente preserva tanto, a gente cuida tanto, tem tanto cuidado dentro das propriedades rurais, e quando nós vamos na cidade, nós olhamos os rios que passam dentro das nossas fazendas, sítios, chácaras, pequenas, grandes e médias propriedades rurais, virarem um esgoto a céu aberto. Não dá para viver mais dissociado. Todos nós precisamos nos convencer que a água tem limitações, não há como se produzir mais água do que a natureza já produz, e é preciso conservá-la e aproveitá-la de maneira eficaz e eficiente. O que tem que ser mudado na perspectiva do governo, que é quem pode remunerar esses produtores? Esse é hoje o nosso grande foco, fazer com que o poder público entenda que o proprietário rural, ele é hoje o grande responsável pela situação de volume hídrico que a gente possa oferecer. Então nós continuamos produzindo, as nossas águas estão indo embora, literalmente indo embora, e nós não conseguimos segurar, reter essa água dentro da propriedade para que ela tenha um bom uso. É importante a gente explicar para o telespectador como é que o produtor rural ele é obrigado a cuidar dessa água que está dentro da propriedade dele. Aí existem várias nomenclaturas que, para quem não conhece a realidade do campo, são mais complicadas. Então, qual a diferença entre área de reserva natural, reserva legal, e como é que isso se organiza, na verdade, no campo? RPPN, né? São 3 palavras importantes desse nosso começo de ano, né? Nós estamos lutando muito para crescer esse movimento, e são 3 movimentos importantes. Primeiro, que é a reserva legal, que é a obediência ao código, a área de proteção permanente, que é uma obediência ao código, e a terceira, a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é um instrumento voluntariado do homem do campo. É uma preservação que foi criada no Rio de Janeiro, em 97, mais ou menos. A lei federal foi em 1990, mas a partir de 97 é que nós tomamos um grande impulso, e ela visa doar e dar para o produtor rural um mecanismo dele conseguir receber alguma coisa pela preservação ambiental. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.